Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Pro Mateus. Estamos hoje em mais um encontro das nossas aulas de arte que nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós já estamos trabalhando há muito tempo, que é essa construção dos quadrinhos e o passo a passo da importância de fazer um quadrinho muito bem feito, um desenho muito bem feito, pensado em todas as áreas que ele abrange. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês nessa quarentena passe rápido e hoje nós vamos nos dedicar a focar na parte de coloração, cores, pinturas, desenhos e tracejados, não só dos quadrinhos, mas dos desenhos no modo geral. Quando a gente fala de arte, tudo é muito abrangente, a gente pode falar de arte de várias maneiras, de várias áreas, e o quadrinho, e os heróis, e a construção do desenho humano nos quadrinhos também é uma forma de arte. Então hoje, eu vou trazer para vocês um pouco de pintura e um pouco de tracejado de personagens, nós vamos focar em exercícios para tracejado para melhorar a sua pintura. Então já separa qual é o seu melhor personagem, o que você vai personagem que você vai trabalhar. Eu já vim com a minha camisa do Harry Potter hoje justamente por isso, já vim até com o meu boné da SWAT e hoje eu tô todo de personagem porque nós vamos trabalhar a pintura de muitos personagens. Então, primeiramente, só para que a gente saiba isso como uma arma de conhecimento. Pintura é arte? Sim. Técnicas de pintura também são arte? Sim. Mas também existem artes preto e branco. Mas depois nós vamos falar sobre o preto e branco, que não é só preto e branco, nós trabalhamos alguns tons de preto e branco, só que hoje nas cores nós não vamos falar sobre cores, nós vamos falar sobre pinturas. Olha só como que é diferente: preto e branco, tons de preto e branco, tons de cinza, cores e pintura. Eu não vou falar de cores, eu vou falar sobre técnicas de pintura que nós podemos e vamos usar juntos. E quando a gente fala de pintura, cada um de vocês tem uma forma de pintar, assim como cada um de vocês também tem uma letra. Eu, por exemplo, posso fazer um M. Eu vou lá e escrevo Mateus com um tipo de letra, mesmo sendo letra cursiva. E cada um de vocês vai escrever a mesma palavra, com uma letra diferente. E se nós temos letras diferentes, nós também temos jeitos de pintar diferentes, manias de pintar. Só que quando nós estamos falando de arte, nós temos algumas dicas, algumas técnicas para que o seu desenho fique sempre o mais profissional possível, ou que ele vá de uma linha de mais aperfeiçoamento possível e saia desse desenho amador que a gente chama. O que é o desenho amador? É o desenho que precisa ainda de técnica. Então hoje nós vamos fazer técnicas de pintura, não com tinta. Existem também técnicas de pintura com lápis. Com lápis Pro, com lápis sim, também existem técnicas de pintura. Por exemplo, nós podemos fazer a mesma pintura usando o pó do lápis de cor, que é pegar o lápis de cor e fazer aquela areinha e pintar com aquela areinha. Nós podemos usar o mesmo lápis com a ponta fina ou com a ponta mais grossa. Nós podemos também fazer efeitos extremamente interessantes só com o nosso tracejado. Então hoje eu separei para vocês algumas técnicas. Aí eu vou falar um pouco de cada técnica e vou mostrar essa técnica, e assim a gente vai conhecer algumas técnicas de desenho. Então eu fiz alguns desenhos extremamente simples, como coração, flor, algum objeto assim, e nós vamos colorir esses desenhos com técnicas que eu separei para vocês. Então você vai fazer um desenho extremamente simples e aí nós vamos colorir com essas técnicas que eu vou apresentar agora. A primeira técnica, eu escolhi a técnica do sombreado. A técnica do sombreado, nós podemos usar ela de dois jeitos que eu vou fazer com vocês. A primeira técnica do sombreado é sempre usar o lápis com a ponta extremamente fina e passar o lápis fino. A gente vai passar o lápis fino na folha de um jeito que aonde eu quero mais sombra, eu vou passar de uma forma extremamente mais precisão, mais escura, e aonde eu não quero sombra, eu vou não colocar
o lápis tão seguido um do outro. Eu vou começar a espalhar ele mais. Para aonde eu quero sombra, eu vou deixar mais escuro, e aonde eu não quero sombra, eu vou deixar mais claro. Eu vou arrumar a câmera só para que vocês entendam o que eu quero dizer. Aqui, vocês vão perceber que o meu tom de pele está mais claro e esse meu tom de pele está mais escuro. Por quê? Porque esse lado pega a luz e esse lado não pega a luz. Olha o tom da minha bochecha e olha o tom da minha bochecha. Então é a mesma coisa que eu for colorir, ó. Aqui eu vou usar um tom mais escuro e eu vou clareando nas regiões com luz. Imagina só, olha esse meu contorno como ele está mais escuro do que esse contorno. Por quê? Porque esse contorno não pega luz e esse contorno pega muita luz. Vamos fazer um experimento juntos agora de sombreamento. Vamos lá, pessoal. Então, para começar, eu fiz um desenho simples de uma pera e nós vamos falar agora, né, sobre a forma de sombreado que eu expliquei. Peguei aqui um lápis azul, e nós vamos aqui, eu vou fazer essa parte mais escura porque a luz ela vai vir daqui. Aquele mesmo exemplo que eu passei para vocês quando eu falei sobre o meu rosto. Então, como a luz está pegando aqui, essa parte, ó, ela vai estar mais clara do que essa. Então, essa parte que vai pegar menos luz é a parte que a gente vai aos poucos, ó, deixando sempre mais escura. Eu vou fazer sem muito capricho para que vocês percebam, só para que não fique muito devagar. Se vocês forem percebendo aqui, ó, eu vou começando ela bem escuro e vou passando ela, ó, deixando a minha mão cada vez mais leve, para que quanto mais perto da luz ela fique, ela ganhe cada vez menos cor. Então para cá, ó, que vai ficar mais escuro, eu vou seguindo dessa mesma forma, ó. Esse é uma das primeiras técnicas de sombreado. O que a gente tem que pensar quando a gente pensa em sombreado? Aonde está mais luz, ó, lembra que a luz está vindo daqui? Vai ficar mais claro. Aonde não tem luz, mais escuro, ó. Mais escuro e mais claro. Lembra quando o professor sempre fala da técnica da mão? Deixa a mão leve, de poucos eu estou escurecendo, ó. Quanto mais escuro, menos luz, mais escuro. E aonde está mais claro, que é onde bate a luz, a gente aos pouquinhos vai deixando com que ali tenha mais. Aqui eu posso até pensar, por exemplo, na folha, nesse mesmo pensamento, ó. Aqui, mais escuro, olha a folha agora. E eu vou clareando de acordo com a aproximação de luz. Então a luz, ela vai garantir que a ponta, né, onde está mais próximo da luz, fique mais claro, e aonde está mais distante da luz, fique mais escuro. A próxima técnica que nós vamos falar agora é a técnica do tracejado. É a técnica que nós vamos pintar, só que sem correr. Nós vamos jogar linhas na mesma direção, fazendo com que fique um efeito de cor também, mas sem a técnica tradicional de pintura. E sempre na mesma direção. Vou seguir uma ordem de linhas bem próximas, mas sem se encostarem. Vamos lá? Isso, agora juntos nós vamos fazer o tracejado. Fiz uma maçã, também com um desenho simples. E o tracejado você vai segurar uma ponta e você vai levar mais ou menos até onde você quer. E depois você solta, sem deixar com que os traços se encostem muito. Mas a gente consegue dar um efeito bem legal de tracejado. Mas esse tracejado ele vai segurar sem eu cruzar a linha, tá? Ele vai seguir esse esquema aqui. Eu posso vir daqui também, ó. Eu sempre venho na ponta onde eu quero para que que o desenho não cruze, tá? Então, sigo aqui, ó.
esse é o tracejado. Próxima, diferente do tracejado, nós faremos o tracejado cruzado, que nada mais é pegar essas linhas e não pintá-las mais seguidas, mas sim totalmente misturadas, propositalmente, para trazer para você um tipo diferente de textura, e nós podemos usar ela em vários contextos de desenho. Então vamos juntos? Agora esse aqui é o tracejado cruzado. Eu gosto bastante do tracejado cruzado, tá? Fiz mais uma pera, né? Fiz desenhos bem simples, tá, pessoal? Que vocês podem fazer qualquer um. Pode fazer até um círculo, um triângulo, um quadrado. O intuito hoje é para que vocês pensem apenas na pintura. Ó, aqui eu vou fazendo agora em várias direções e vocês vão perceber o efeito que vai dar. Que legal que fica, ó. Posso trazer aqui. E aí eu vou brincando. E não tem uma regra, tá? Que você tem que respeitar. Nesse aqui, muito pelo contrário. Você pode fazer dentro do efeito que você quiser. Ó, bem do efeito que você quiser. Olha que diferente que fica. E aí, esse aqui é o tracejado cruzado. A próxima que eu trouxe para vocês é o tracejado circular. É um tipo de pintura que nós só vamos pintar e colorir em bolinhas, nada além de bolinhas. Ela tem um outro também, um efeito que a gente pode sentir, que são texturas diferentes, e usar até duas cores juntas, que elas podem dar também outro tipo de mistura e textura para o nosso desenho. Vamos lá? Pessoal, a próxima técnica é o circular. O circular, já o próprio nome já diz, a gente vai manter esse ritmo circular até o fim do desenho. Muito cuidado, pessoal, para não borrar. Então no circular, segue a dica para você fazer primeiro as laterais, para que você não borre tanto, tá bom? E aí segue o ritmo circular, que também é uma técnica de pintura, tá? E aí você pode ir passando várias para que não fique parecendo linhas aqui, ó. Tá vendo que tá parecendo uma linha aqui? Então a gente vai pintando outros por cima para que fique cada vez menos linhas, mas que ainda assim dê para ver que tem uma técnica circular aqui na coisa. Teremos também o degradê, que é quando nós escolhemos duas ou três cores que sejam da mesma palheta. Como assim, da mesma palheta? Por exemplo, eu posso pegar um amarelo, um laranja e um vermelho, que são cores próximas, que elas vão, se elas forem acrescentando algumas outras cores, você percebe que elas são cores muito próximas. Então, é quando eu uso o amarelo e aí eu vou alaranjando até chegar no laranja, e aí eu vou avermelhando até chegar no vermelho. Então agora nós vamos experimentar esse outro tipo de pintura, que é essa pintura de mistura de cores, tá bom? Então vamos juntos. Agora nós faremos o degradê. Conforme as cores que o Pro explicou lá no vídeo, então vou usar desde o amarelo, o laranja e o vermelho. A gente vai seguir esse mesmo esquema, tá? Por que eu usei amarelo, laranja e vermelho? Porque o amarelo, laranja e vermelho são cores muito próximas. Se eu colocar, por exemplo, o roxo aqui, o roxo não combina. Mas se eu colocar o vinho aqui, o vinho já se encaixa. Então a gente vai começar do mais claro ao mais escuro. Mesmo esquema, eu vou começar com o amarelo muito forte e eu vou clareando o amarelo. Olha só, tá percebendo como eu tô clareando? Lembra que tudo isso, o que comanda é o peso da sua mão. E aos poucos aqui, de uma forma extremamente clara, eu vou acrescentando laranja e vou escurecendo com laranja. Olha que diferente. E agora eu vou colocando o peso do laranja, ó. E aí agora o laranja tá aparecendo. E aqui a gente tem que fazer essa transição, ó, do laranja pro amarelo. Da mesma forma,
Quando entrar o vermelho, a gente já começa a encaixar o vermelho aqui. E aqui o vermelho já deixa ele muito predominante. E aqui a gente vai misturando. Eu posso até jogar, por exemplo, um laranja até mais escuro aqui, ó, que ele possa se encaixar melhor com o vermelho. E aí o vermelho vai começando a aparecer. E nesse mesmo ritmo, eu posso jogar o vinho. Que o vinho já é uma cor um pouco ainda mais forte que o vermelho. Olha só que legal que vai fazendo esse tom de degradê. Dentro daqui, eu acho que eu consigo puxar para o roxo, não. Será que para o rosa ele vem? Então vamos tentar. E aí a gente consegue, ó, puxar desse vermelho, do vinho, né? Que já é um tom um pouco mais escuro, para esse lilazinho aqui. Que desse lilazinho ele pode vir para o roxo. E a gente segue agora toda essa paleta que a gente chama de degradê. Vários tons. Então, vocês podem agora treinar. Para finalizar, vai uma dica muito importante quando nós estamos falando de pintura, que é o contorno. Vale lembrar que quando você está desenhando, você pode contornar o seu desenho um pouquinho mais escuro para que ele ganhe um pouco mais de força, para que você não borre tanto. E que o seu desenho respeite apenas uma linha de pintura. Não começa pintando assim, depois para cima, depois para baixo, depois de bolinha, que você vai perceber que não é um tipo de pintura que vai ficar uma proposta legal para o seu desenho, a não ser que seja proposital. Mas grande parte dos desenhos, a gente começa pintando de um jeito e finaliza com ele. Então nós vamos finalizar a nossa aula hoje, vocês vendo este exemplo de 2 tipos de pintura, como fica o resultado do nosso desenho. A partir daí, você vai pegar algumas folhas sulfites e vai fazer um desenho de cada e vai experimentar todos os tracejados diferentes. Só que eu vou pedir para que você escolha o mesmo desenho. Então, se você vai fazer uma bolinha, faça uma bola e pinte ele com todas as texturas que eu disse. E você vai ver como que uma pintura, né, uma técnica de pintura vai mudar muito o seu desenho, tá bom? Nos vemos então na próxima aula e um beijo! Último, né? Eu trago para vocês só uma observação para que vocês não se confundam na hora de pintar. Eu vou dividir aqui essa maçã em 2, só para que você veja a diferença. Quando eu pinto a maçã do mesmo ângulo, ó. Quando você começar um ângulo, termina ele. Vai até o final, ó. Tá vendo que eu tô fazendo nessa direção, ó, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima? Então, finaliza, ó. Vai até onde você conseguir. Termina de pintar todo o desenho nesse mesmo ângulo. Eu tô fazendo sem muito capricho, só para que vocês não vejam que o vídeo está tão longo. Eu tento fazer ele o menor possível. E aí, olha só, a diferença. Quando eu faço um desenho, eu pinto, né, um desenho do mesmo ângulo. E aqui eu vou pintar agora o mesmo desenho de ângulos diferentes. Por isso que as técnicas, elas existem para que o seu desenho fique numa apresentação melhor. A não ser que você faça de propósito. Aí é outra conversa. Mas olha a diferença de um desenho pintado no mesmo ângulo para um desenho pintado cada hora de um ângulo. Então sempre pinte o desenho de um ângulo só, mesmo que ele seja assim, ó, eu posso jogar aqui o verde aqui, ó, mesmo que ele seja de baixo para cima, mas nunca. Olha a diferença só do verde. Olha a diferença da maçã. Então, por hoje essa vai ser a nossa aula e você, por favor, pratique então esses seis desenhos que nós fizemos. O sombreado, o tracejado cruzado, o circular, o degradê e um desses para vocês compararem, tá bom? Nos vemos na próxima aula.